Seja bem-vindo a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões, neste programa da autoria do Sr. Colmenau Maria, com base nos seus textos, que já estão publicados em livros e que estão aqui na nossa estante. E temos aqui o privilégio de ter o próprio autor a comentar o seu próprio texto, sempre com a ajuda agora da Maria do Rosário Patrício. Muito obrigado, Maria do Rosário, Obrigada, uma alegria para mim, uma honra. Desafio. Pois, isto dizer que é uma honra. É uma coisa muito grande, não é? E é, sim, senhor. Ok. Sr. Cónigo, hoje, construir sobre a areia. Que é um texto que tem raízes bíblicas, evangélicas. Exatamente, exatamente. Na parábola. Mas não deixa de não ser um texto que fica bem em qualquer circunstância. Claro. Pode ser que a gente consiga dizer alguma coisa diferente do que Jesus disse há 2000 anos. Ainda não há 2000, porque se há 2025 que ele nasceu e começou a vida pública com 30 anos, ainda faltam 5 minutos. Ai, como eu estou. 5 anos. Ainda volta aos 5 anos. Para 2000. Para 2000, 1995. Bom, então vamos lá construir sobre a areia. Se uma casa é construída sem alicerces, não é uma casa, é uma tenda. Pelo contrário, se for edificada sobre base segura e não movediça, com caboclos profundos e alicerces sólidos, permanecerá segura contra ventos e marés. Vejam, falar em casa e a sua construção e o alicerce onde a casa é construída. Claro que a palavra casa aqui depois pode significar muitas coisas, lá iremos. Esta constatação foi aludida e aplicada por Jesus à vida humana, quando pretendeu explicar, em comparação direta, que tanto se pode viver uma vida assente em valores primordiais, como em pilares sem solidez moral. Lá está a construção sobre pedra e a construção sobre a areia. Está já a comparação feita, não é? A pequena parábola encoraja-nos a viver de maneira condigna, escolhendo valores duradouros, assentes numa ética ajustada. Quem orienta a vida segundo tais valores, constrói a casa, quer dizer, a própria família, os amigos, a relação, numa base inabalável, enquanto quem os ignora fica em terreno instável e enfrentará consequências sérias. Em linguagem de fé, a casa na rocha significa que o fundamento é minimamente religioso. A casa na areia diz respeito à base frágil da vida e, embora ambas as construções sejam externamente bonitas, é a base interna que determinará o seu futuro. Mas vamos à parábola, que se lê no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Diz o Evangelho que as multidões estavam maravilhadas com a doutrina de Jesus, porque as ensinava, reparem na expressão, como quem tem autoridade. E a autoridade de Jesus que se expressa em parábolas devia ter uma intenção boa. Pode ser que a gente depois também diga alguma coisa mais sobre isto. Naturalmente, existem muitos argumentos a favor da areia, da construção sobre a areia.
Estamos a imaginar areia na praia, não é? Praia bonita, paisagem maravilhosa, o pôr do sol. Além de que construindo na areia, poupam-se muitos esforços, sacrifícios, tempo e dinheiro, pois não é preciso tanto material para edificar na praia. Então, a areia está ali, como se precisaria para construir em terreno acidentado. Eu continuo a dar continuidade à parábola, porque tudo isto é comparação. Onde a gente quer chegar é outra coisa. É mais fácil construir é mais difícil construir sobre a rocha. Todo o material precisa de ser levado até ao alto, fazer um fundamento na rocha dura. Isso é bem mais complicado que fazê-lo na areia. Muitos constroem a casa das suas vidas sobre a areia deste mundo. Tudo parece maravilhoso. As mais radiantes perspectivas são delineadas diante dos olhos e segue-se pelo caminho do menor esforço. Reparem que isto já é uma aplicação à vida. E quando na vida tudo funciona pelo menor esforço, já estamos a ver o que é que está em causa na parábola de Jesus, não é? Então, sonha-se com uma vida agradável de alegria e prazeres? O menor esforço. As organizações fundamentadas na ética só atrapalham, estorvam e por isso são evitadas. É muito mais fácil construir uma casa, a família, conforme as próprias convicções, e anseios, agradando a si mesmo e tentando alcançar o que se espera da vida. Costuma-se dizer que é construir a felicidade sobre a areia. Mas para quem escolhe a areia, a queda já está programada. Será infinitamente profunda. Quando vêm as tempestades da vida, por exemplo, a velhice, o sofrimento, o medo da morte, chega também o desespero e toda a aparente segurança desmorona. Na vida de quem constrói sobre a rocha, as alegrias não se baseiam na aprovação dos homens, no bater palmas. As famílias, as tais casas, não é? Estão a ser bombardeadas, atacadas por ideologias e ventos contrários àquilo que seria a família permanecer. A gente o que mais ouve agora é casa descasa. E as famílias são o que são, e muitos filhos não sabem quem são os pais, e quando sabem, não lhes encontram amor. Então, repito, as famílias, as casas, estão a ser bombardeadas, atacadas por ideologias e ventos contrários. E a cada dia, as pessoas parecem mais preocupadas. E por aí, mais infelizes, frustradas, doentes, endividadas, consumistas. E a percentagem de ateus cresce assustadoramente, além de que o homem dá passos mais largos nessa direção. E a casa, a família, desmorona-se por falta de alicerces seguros. Jesus, quando contou a parábola, referia-se ao que ele ensinava, aos valores que lhe saíam propostos, e era quem ouve e pratica. Porque não basta saber de cor estas coisas para que a vida seja construída sobre rocha. É necessário depois pôr em prática muitas coisas. Muito bem, era isto que eu tinha a dizer. E agora vamos comentar um bocadinho o texto, que eu acho que ele traz coisas interessantes. Ai, traz. Podemos começar, Rosário? Então, já começar aqui logo no início, diz a casa na areia, diz respeito à base frágil da vida. Embora ambas as construções sejam extremamente bonitas, Pois. e a base interna determinará o seu futuro. De facto,
quando nós começamos a construir uma casa, e aqui vamos logo falar da nossa vida, quando nós começamos a construir a nossa vida sobre alicerces frágeis, não é? É evidente que até pode parecer que está tudo bem. E muitas vezes nós vamos nesse engano, não é? Tantas pessoas que nós encontramos, não preciso trabalhar, ou não preciso disto, ou vou ganhando dinheiro desta forma, é os subsídios, é as ajudas, é isto e aquilo, né? E assim vai-se construindo uma vida bonita e onde parece que está tudo bem, mas que realmente é oco, não é? Não tem uma solidez, não é? E quem diz isto diz a própria formação, não é? Aquela pessoa que não tem uma formação sólida, ou que estudou na véspera, ou que copiou nos testes, mas que de facto não tem o conhecimento, não é? Imagina um médico que se forma, que consegue se formar, mas que não tem esse conhecimento. Olha as consequências, não é? E muitas vezes acontecem erros, a não é? prática é que é necessária. Exato, Claro. mas é tudo na nossa vida, é a nossa própria fé, é a própria construção da fé. Não é somente uma questão de conhecimento ou de catecismo, Ou até ou de saber. saber as orações, Exato, saber a doutrina saber toda, as não é? orações todas de cor e E o salteado, catecismo não é? todo. Mas pode não haver uma experiência de Deus. Exatamente. E neste caso também é algo sobre a areia que tem até um aparato e tem até um conhecimento doutrinal e se calhar até do catecismo da igreja, mas que fica por isso. Não é? Aquela pessoa que se faz uma pergunta, ela até te sabe responder, mas na sua vida pessoal ela não recorre a Deus, ela não tem uma vida de oração, ela não tem algo construído, não é? E nesse sentido também é uma casa, em termos da fé, é construída sobre a areia. É uma boa aplicação. E já agora deixem-me cá ir buscar coisas que a nossa, vou chamar-lhe cultura geral, às vezes nos ajuda a perceber. Na mitologia, sobretudo na mitologia grega, há lá uns deuses, umas personagens que são típicas para explicar isto também. Quando a gente quer colocar a vida humana, familiar, social, comunitária, como queiramos, por exemplo, assente no saber, e é um saber teórico, a personagem lá de trás chamava-se Apolo, não é? O deus da sabedoria, que se manifestava como o sol, pronto, e até aí a coisa era muito, muito interessante, mas continuamos com isso, construir à moda do Apolo. O importante é o saber. E vocês reparem numa coisa interessantíssima que está a acontecer agora. Eu preciso de um eletricista, ainda encontro, porque eles ganham bem agora. Preciso de um canalizador, ainda encontro, mas é preciso andar já à procura. Mas encontro porque ainda ganham bem. Mas há outras profissões que perderam significado. Quer dizer, quando nós não encontramos uma preocupação, que pode ser uma preocupação monetária, é difícil encontrar valor na profissão. Conclusão. Há uns anos, as universidades, lá está o Apolo, começaram a dizer que haver só 4 ou 5 cursos na universidade, isso é uma vergonha. Arranjamos até 200, 300, que seja. Então há cursos para todo feitio. O que é que os cursos dão? Dão um diploma. Então e não dão saber prático? A maior parte das vezes não. Este é um problema gravíssimo, que nós estamos a educar para o conhecimento, mas não para a vida prática. Isto é real. É real, sim. Isto é real. Eu lembro-me, desculpem lá contar este exemplo, mas acho que vale a pena. Lembro-me uma ocasião, numa conversa com um senhor engenheiro, que inclusivamente era professor em Lisboa, no técnico, não sei se era assim que se chama, se não era. Sim, superior técnico. Acho que sim. E ele dizia-me assim, olha, ele já morreu, eu quando fiz o estágio, não foi cá em Portugal, fui fazê-lo em Inglaterra. Porque cá em Portugal era o senhor engenheiro e eu estava no gabinete. Claro. Daí ao terreno. Fui lá para a Inglaterra e eu, o que consegui aprender a sério, aprendi no campo. Claro. Ele era engenheiro agrónomo, portanto, estamos já a ver o que é. Mas especialista, um homem espetacular. Também se chamava Manuel. Era do nome. Também se chamava Manuel. Mas depois o apelido era Barradas. É só para vocês Sim, verem sim. que eu não estou a contar uma coisa
fora. Não, é realista. Sim. Esta. E ele dizia, todo contente, fiz um estágio prático, no campo. Passei ali muitas horas a apanhar sol e chuva e o que calhava, porque como engenheiro agrónomo ele tinha que... Claro. Pronto. Sim. Claro, acompanhado. E isto agora faz-me pensar no inverso. É quando a gente constrói a família, ou o saber, ou a classificação pelo lado académico, é bom, por um lado, mas nós não estamos a construir a família, a vida, a humanidade sobre a rocha. Falta um elemento essencial. Eu suponho que com esta conversa a gente já está a pensar em várias coisas. Mas sabem que há uns anos para cá também tem havido um outro Deus do antigamente, que é o Deus da distração, da brincadeira, da praia, das festas. E na altura até havia festas que, enfim, valiam o que valiam, às vezes com valores que não eram valores a definir o que é a vida humana, mas o que é a vida, entre aspas, animal. Exatamente. Era o Dionísio, o deus do vinho, que entre os romanos se chamava o Baco. Pronto. O que é que acontecia com este deus Dionísio? Tinha um dia próprio, aliás, uma semana própria, para ser festejado. E normalmente era aí por setembro, outubro. Os judeus também tinham uma festa dessas, mas ao menos era para o contrário, era para o sacrifício. Ainda que houvesse nessa altura um bode expiatório que, entre aspas, lerpava, porque os pecados da humanidade eram por lá. Pronto, ok. Agora vamos lá para o Dionísio. A borga, a festa. Também tinha bode. Também havia, sim senhor. Mas era depois das pessoas fazerem a festa. Imaginem o que é, durante uma semana inteira, que havia as orgias de todo o género, feitio e tamanho. Não era só bebedeiras, era também o resto. E vocês imaginem o que é um grupo de pessoas que eticamente está nas tintas para os valores, ainda que os conhecesse, isto é, ainda que apoloniamente os conhecesse, preferiam o Dionísio, quer dizer, era uma prática das coisas para que o corpo gozasse. Imaginem então o que é isso do Dionísio. E agora apliquem. E nos tempos que correm, também não há isto. Ai não, não há. Vejam aos fins de semana para onde é que as pessoas vão. Vejam durante a semana até às 4 e 5 da manhã, onde é que muita gente passa as noites. Vejam as bebidas, as bebedeiras, e depois a polícia andar atrás deste ou daquele ou daquele outro. Vejam as multas passadas a quem conduz alcoolizado. Vejam. O Dionísio entrou na vida normal. E a gente agora, aqui dentro daquela parábola, perguntamos: e isto é construir sob a rocha? Que famílias são estas? Que humanidade é esta? E que valores procuramos nós? Estão a ver? Então, o Apolo é muito bom, mas tem o seu defeito. O Dionísio não é para a inteligência, para o saber, é para a vida prática. É outra parte. Quer dizer, dar valor, entre aspas, à alma ou dar valor ao corpo. E é natural que a gente depois repita esta frase normal: o corpo é que o pede, quanto mais a gente goza, Mas melhor. o corpo é que E o corpo é que paga a O seguir. corpo é que... Pois é. E também tenho ouvido dizer a pessoas, a propósito da morte, que dizem assim: temos que gozar a vida enquanto cá estamos, porque vamos ter muito tempo para estar mortos. Então agora enquanto vivemos este pouco tempo, há que gozar o máximo possível. É o tal Dionísio. Está muito na moda. Completamente. Só isto? Sim. Não. É que quando uma pessoa é o senhor doutor, é o senhor engenheiro, tem os diplomas todos, estudou muito, sabe, e pronto, e é apontado na sociedade como... Eu não sei se não é por esta razão que, para ganhar mais dinheiro, quem tem o curso até nem sequer fica em Portugal, vai para o estrangeiro. Também pode ser por essa razão, mas que não seja. Mas neste momento porque neste momento há falta de mão de obra em Portugal. O que é que dá como consequência o Apolo e o Dionísio, elevados ao extremo superior? É o que nós chamamos o narciso, o narcisismo. E o narcisismo o que é? Eu é que sou. Vamos diante do espelho meu. Exatamente. Estão a ver o que isto quer dizer? Sim. Ou olhar para
parte de um tanque de água e ver-me retratado ali e ficar todo contente. O Narciso era assim, não era? Surgia dali. Portanto, a beleza, a estética, o importante de determinados valores, onde não há valores éticos, mas há valores estéticos ao de cima. E hoje em dia há muita gente que gosta de viver dessa maneira. Eu não sei se vocês acompanham, por exemplo, na televisão, as passarelas, as modas, todo género, feitio e tamanho Isso já também. está passado de moda, seu Cão, peço desculpa. O quê? O Tem que quê? acompanhar o Instagram. Está bem, não é na televisão. Mas então é, o por aí. Instagram está Mas é o expoente máximo da aí- passarela hoje em mas é aí dia. que eu quero chegar. É exatamente a esta. Eu é que sou. Exato. Eu sou o mais bonita, mais não sei o que, o mais que consegue melhor. E tudo isto é relativamente passageiro. Eu até vou dizer ao contrário, é absolutamente passageiro. E, no entanto, é isto que está a fazer que a sociedade seja assim. Então vamos lá ver agora com a parábola. Infelizmente, a mentalidade de há uns anos para cá, isto há uns anos, para aí 150 anos ou mais para cá, mais nos tempos que noutros, começou a construir-se a família, a sociedade, a humanidade, as comunidades humanas, as aldeias, as vilas, as cidades, dentro desta linha do apolíneo, do dionisíaco e do narcisismo. E depois temos a construção que isto é sobre a areia. O homem é muito mais que isto, nós somos muito mais que isto. E se queremos de facto encontrar a sério a felicidade humana, ela não se pode encontrar nestes valores só. Também, atenção, eu não estou a negá-los, Uhum. mas não podemos absolutizar isso. Há outras coisas mais. E já agora adianto uma coisa que também é importante. Vocês deviam falar, caramba. Já lá vamos. Já lá. Tá, vá. Aí estão à espera que eu diga para depois falarem, pois, espertos. Mas dizia eu que, por exemplo, olhando para Portugal. Portugal tem muitos anos de existência como país, como território, como nação, como pátria. Tem muitos anos. Dom Afonso Henriques nisso foi um bom começador. Iniciou muito bem estas coisas, mas já lá vão muitos anos. Mas sabem que Portugal nasceu, eu vou dizer a palavra, nasceu cristão. E nasceu com valores que não são forçosamente os do Apolo, Dionísio e Narciso. Foi com valores do tal Jesus Cristo. E conservou-se assim durante muito tempo. Ele ainda continua a ter, eu sei lá, mais de 70% das pessoas ainda ouve falar de cristianismo, de religião cristã, de valores cristãos e valores de vida assentes nesse género. Tenho pena que outros valores tenham deitado abaixo o que são os valores religiosos cristãos em que Portugal nasceu, porque nós portugueses estamos a ficar tão ateus como outros. Isso não é ateu no sentido atuante, é ateu no sentido de deixa correr. Não, no sentido de deixa correr. É. Uhum. Não é que os grandes ateus, ultimamente, do que a gente entende, não são ateus ativos. São gente que tanto se me dá como se me deu. É um ateu. À toa, lá está. Não, mas à toa isso é outra coisa. Mas está bem. Lá. Tanto se dá como se deu. Mas acham que eu que disse algumas coisas interessantes. Acho que é resultado, Sr. Cónigo, acho que é resultado desse narcisismo em que se vive hoje em dia. Desse vazio. Desse vazio de referências, como dizia, de valores. E ficar só centrado em si. Pedro, não é a ausência de valores, é a ausência de determinado tipo de valores de referências que fazem a construção sobre a areia, portanto, sobre a pedra. Nós temos muitos valores para a construção sobre a areia. Muitos. É o materialismo. Hoje em dia está muito. O senhor falava aqui, materialismo. Mas também tem aqueles que se deixam levar pela corrente. Exatamente. Porque nós também dizíamos aqui que construir sobre a rocha dá mais trabalho. É? E também temos a lei do menor esforço que agrada a muita gente. Mas a gente deixa-se levar pela correnteza. Não é? Olha, vamos ver como é que a coisa surge, não é? Vamos ver como é que a coisa se dá certo, deu, se não der, muda-se no meio do caminho. Exatamente. E vamos nos deixando levar. Mas eu vejo também assim que hoje existe uma máxima que é
Foge da dor, busca o prazer. É. Foge de tudo aquilo que é sacrifício. De compromisso. Então nós vamos pensar nas nossas famílias, nas nossas mães, aí nas nossas avós, o quanto que elas trabalharam e o quanto que elas se sacrificaram para nos dar a educação, para nos dar o pão, para nos dar o melhor, não é? Quanto sacrifício, quantas noites mal dormidas, quantas situações. Mas hoje a nossa tendência é assim, o que é mais prazeroso? O que é melhor para mim? Eu vou ficar na cama, vou dormir. O que é melhor para mim? Eu posso ir trabalhar, ou posso arranjar uma desculpa aqui pelo sindicato. O que eu posso fazer? E vamos formando uma mentalidade acostumada e, como direi... Dionísio. Dionísio. Que é ir vivendo o dia a De dia. dizer assim, Não, vale a pena sacrificar. Não é? Eu posso trabalhar, eu posso dar o meu máximo no trabalho, ou eu posso estar ali a cumprir o meu horário. Exatamente. Quando der as 6 horas eu vou-me embora, está feito, no fim do mês eu vou ganhar na mesma. E é porque não és funcionária da Câmara, não senão era um bocadinho... Era menos uma hora. Não, mas é esta consciência assim. Se eu posso fazer, meu horário, digamos, é das 13 às 18. Se eu estou lá e estou, porque é que eu vou estar a investir-me naquele trabalho? Não, eu simplesmente vou fazer o mínimo possível. Não é? E isso eu vou criando uma mentalidade, vou-me acomodar. Não é? Para que estar a dar mais? Para que estar a sacrificar-me? Para que estar a lutar? Não é? Se no fim a recompensa é a mesma, digamos assim, ou o reconhecimento é o mesmo. Não é? E isto aplica-se a tudo. Aplica-se a tudo o que se faz, não é? A intensidade com a qual nós vivemos, ela também vai ficando acomodada. Olha, vou fazendo assim, ou vou fazer uma comida mais elaborada, não vou ao restaurante, ou vou fazer uma comida mais simples, que assim não tenho trabalho de fazer, não é? E vai-se perdendo, não é? O que é que se iguala aos nossos almoços de domingo familiares, lá no passado, onde se reunia a família e onde, acima de tudo, provocava essa interação e a familiaridade e a convivência. Não é? Hoje, se calhar, isso dá muito trabalho, não é? Enfim, acho que se aplica a tudo, mas hoje vê-se essa tendência a buscar aquilo que é mais cómodo, não é? Não acho piada, porque a gente se põe a olhar para a tecnologia e o seu desenvolvimento, nós estamos mesmo a descobrir que a tecnologia é para facilitar. Sim. Por exemplo, no trabalho do campo, há uns anos, tanta gente a trabalhar no campo. Agora, um trator faz mais do que 100 pessoas. As pessoas não vão para o campo. Se não há imigrantes, não há trabalho no campo. É só para a gente ver. Quer dizer, nós cá, porque a nossa tecnologia é por aí. Agora vamos para fazer contas, ter que saber a tabuada. A gente tem a maquinazinha ali, carrega depois, sai logo tudo. Claro. Pronto. Na minha época tinha o lápis. O lápis tinha a tabuada, já não podia aguçar o lápis, se não perdia a tabuada. Não, mas é só para dizer. Eu tinha. Só para dizer, vamos a um hipermercado ou uma loja que vende máquinas para a cozinha, por exemplo. A gente só não traz a comida já prontinha, mas quase do supermercado. Mas também temos uma máquina lá em casa que a gente mete aquilo, ao fim de 5 minutos tira, está feito. É isto, quer dizer, Sim, o facilitismo é bom, Sim. é bom, diz que estamos progressivamente a avançar, Claro. mas não estamos humanamente a desenvolver. Exatamente. Era É preciso Eu lidar digo com a evolução digo sem muito- permitir que ela nos torne... Mas evoluir também humanamente, com o que está a dizer o Sr. Cónigo, não é? Porque já que as máquinas nos facilitam tarefas, muito bem. Então nós podemos usar toda a nossa capacidade humana. É um pouco o que eu vejo agora. Discute-se muito a questão da inteligência artificial. Do que eu vou conhecendo, também ainda não meti muito a cabeça, é o que vejo, acelera muito os processos que nós levaríamos mais tempo a fazer e que nos pode ajudar. Mas, isto foi um alerta que eu ouvi, que acho que vou guardá-lo aqui bem guardadinho, que é, mas o último critério sempre tem que ser o humano. Portanto, já que a máquina, olha, eu, no meu caso, né, eu ia perder um X tempo a investigar sobre várias matérias e escrevo ali e ele dá-me logo algumas referências. Isso facilita. Pois. Mas tem que ser eu, ser humano, né? E no meu caso, como jornalista, e isso é um critério fundamental, não é? eu depois a discernir, olha, ela está-me a dizer isto, agora vou também pegar nisto. Ao fim e ao cabo, o que eu vejo é, pode-me ajudar, mas se eu depois usar o meu critério humano e esse tempo que me sobrou, de estar a perder, que ela acelerou esse tempo, usá-lo para melhorar ainda mais
o meu trabalho. Estou a Portanto, pensar numa mãe de família sim, que tem aquele aspirador maravilhoso que exatamente, aspira exatamente. sozinho. Deixamos ali de noite, não sei se aspira tão Sim, bem como o aspirador claro, normal, mas exatamente. fará o seu serviço. Para o seu serviço. Ora, é um trabalho que a mãe de família não tem mais que fazer. Claro. Ela que trabalha, que tem uma vida ativa, que chega a casa, não precisa passar aspirador. Tem mais tempo para os filhos. Por exemplo. Tem mais tempo para fazer outras coisas. Agora, Tem mais tempo para fazer uma rica Eu comidinha. vou infelizmente, usar nós- essa expressão. Tem mais tempo para os filhos, sim, mas tem menos filhos, exato. que é para ter tempo para si. Pois, é um pouco. É ou não é verdade? Infelizmente E depois, quando digo não tem filhos, arranja depois o cãozinho ou o gatinho. Não, ouçam, isto faz parte sim. do que eu disse aí, tanto do Apolo, Exatamente. como do Dionísio, como depois do Narciso. É isto que está em causa Tenho na vida estado, atual. tenho estado a ouvir o Sr. Cónigo e tenho vindo à memória uma reportagem que não se vê há muito tempo, e nos finais quando terminou ali o conflito Sim. de Gaza, ali Sim. o cessar-fogo, ali logo Agora. naquela altura, e a tomada de posse do Trump. Nem sequer acompanharam nas notícias. E houve ali, mas eu refleti sobre ali duas situações. Foi quando o Sr. Trump começou a dizer: Gaza é um espetáculo. Gaza, aquilo vai dar uma riviera do Oriente. É a riviera do Oriente. Nós vamos lá, os nossos bulldozers, vamos aplanar aquilo tudo. Exato. Vamos construir casas ilimitadas, que é para ser ilimitadas, não, aquilo é uma faixa. Vamos construir casas ilimitadas, muito boas, muito bonitas. E depois as pessoas podem ter uma vida maravilhosa. Ou seja, uma construção do ideal americano, não é? Mas ele próprio também dizia. E depois as reportagens mostravam os habitantes de Gaza, os palestinianos, que tinham sido obrigados a fugir da sua zona, a voltar todos felizes. E até há uma imagem que me ficou na cabeça, que era, no meio das ruínas que nós vemos todos os dias, 3 poltronas, devem ter sobrevivido, e eles lá estavam sentados e depois diziam para o jornalista: estamos na nossa casa. Está tudo, e depois também dizia: está tudo destruído, mas nós nos sentimos em casa. Aqui é a nossa casa. E isso fez... E depois era o contraste. O próprio Trump depois também viu umas declarações dele a dizer: eu não percebo porque é que as pessoas agora estão a voltar para lá. Então está tudo destruído e eles estão todos felizes. Eu não percebo. Isto aqui, agora, olhando para esta prova, também aplicava um pouco que valores é que nós temos, não é? Do olhar ocidental, não. Aquilo não faz sentido nenhum. Faz sentido é agora fazermos ali um resort, não é? Que é... Há Dionísio, não é? E do olhar daquelas pessoas que são dali e que dizem: esta é a minha terra, esta é a minha casa. Sim, as paredes são destruídas, mas é a minha casa. É aqui que eu me sinto. É aqui a minha identidade, não é? Exato, identidade. Foi aqui que eu construí. Foi aqui que eu construí a minha casa sobre a rocha. Estas paredes materiais desapareceram, mas eles construíram. Minha família. O testemunho que aquelas pessoas davam, não é? Era isto, que eles tinham. A vida deles tem outros valores, né? Está edificada sobre... Não era sobre aquelas casas que foram destruídas. E isso para eles era motivo de alegria. Sim. Estar no lugar deles, Não, aquilo que era... Portanto, o testemunho que eles davam de vida a vida deles está construída sobre a rocha, está ali construída sobre aquele espaço, né? Mas que é muito mais do que um espaço físico. Sim. Né? E isso, por acaso, achei interessante realmente ali aquelas duas perspectivas completamente diferentes, mas vem aqui um pouco de encontro ao texto. Está dentro de uma linha que nós devemos também pensar, não faz parte, não é para raciocinar e pôr como família a funcionar, mas é para pensarmos que há bocado de entender isso. Quando falei com Afonso Henriques, falei em território, em pátria, em país e em nação. Repararam? A gente diz, é o mesmo. Não é. Não é. Estes palestinianos que voltam, eles voltam para um território que está destruído. Mas que é o deles. Voltam para uma pátria porque é ali que eles têm os seus antepassados, seja sepultados ou não seja, é a recordação com as pessoas. Vêm para qual é que era a outra território? País. Vêm para o seu país, isto é, era ali que eles tinham organizado politicamente a sua vida. Exatamente. Porque é isso. E depois era também a outra, a nação, que a nação significa determinados valores que são os deles, diferente dos valores dos outros vizinhos ali. É isto tudo, portanto, de valores, de familiaridade, de território. Isto sim é tal construção. Por isso, eu esse exemplo, estou a achá-lo interessante. Não, muito interessante. É interessante. Quando eu li o seu texto, lembrava-me destes dois contrastes, que é precisamente estas duas visões de hoje em dia. Não é?
a visão ocidental, baseada no Hum. o senhor quando falava aqui dos gregos, né? E do Narciso e do Dionísio, de desfrutar e Pois. do, Curtir a do vida. efêmero, do curtir a vida. É. Depois curtir, o Camaria do curtir. Rosário também dizia a falta de compromisso, né? E o senhor quando há pouco falava e toca-me toca-me como o senhor quando diz sou parte interessada, né? Como sou casado com matrimónio. hum, e ver hoje em dia o efêmero que é a pessoa, mesmo aqueles que celebram o sacramento, né? Que ainda deveria ser celebrado. Alguns ainda ficam indignados. Então agora fui à igreja e ainda me pediram um curso. Né? Às vezes ouvimos isto, né? Mas não é um curso, é uma consciencialização, Exato. porque É só. é um sacramento que se vai receber. Não vamos ali ao registro civil e assinamos um contrato, perante o casamento civil é isso, né? Assina-se um contrato, eu vou... Mas depois também, assim como assina com o contrato, para estar com aquela pessoa também, depois assina um contrato a dizer, olha, acabou, Chega. e assino com o outro, pronto, Cansei. cansei. Mas é que no sacramento não, né? O sacramento é outra coisa. Né? E para aqueles que temos fé e que acreditamos e olhamos para o matrimónio, cá está, como um compromisso para a vida, né? Como algo e que deve. E que eu sempre ouvi isto, né? E o dia do casamento é só o primeiro dia. Né? Exato. É só o primeiro dia. É que depois, a partir dali, é que se começa a construir. Né? Aham. Existe um Esse antes compromisso. também. Existe um antes. Que muitas vezes eu vejo que hoje o antes é E muito que é fundamental. desprezado. E que é fundamental também. Exato, porque se a gente não conhece bem a pessoa com quem vai casar, se aquilo já não foi construído ali, Exatamente. não é depois do casamento que as coisas vão se melhorar e aquilo que não agrada num ao outro vai Exatamente, mudar. exatamente. É preciso conhecer e ter essa consciência. O outro é outro universo. Exatamente. Né? Isso outra é muito família. importante. Independentemente, eu que morei nos estrangeiros, de pensar assim, os estrangeiros, as pessoas são diferentes, ou têm outras ideias, outra forma de pensar, é outra cultura. Mas dentro do nosso país, norte, sul, mesmo dentro da mesma cidade, da mesma aldeia, existe família. Exatamente. E cada família tem uma forma de fazer as coisas. E como depois tantas vezes é difícil, mas eu sempre fiz assim, mas agrada-me que faças de outro jeito. E esse combinar, se não houver amor é muito mais difícil, né? Então, Exatamente. partimos de um princípio que um casal quando se casa, existe ali um amor, mas um amor maduro, não aquele amor de... Exatamente. Vamos ver o que é que dá. Vamos fazer umas férias e gostámos muito e tal. Bem, foi interessante, Vai, vamos então. casar. Exato. Né? Então hoje também a própria... Eu falo disto porque é a metáfora, né, da construção da casa na areia. E se levarmos isto para a nossa família, não é? Exatamente. É importante o namoro é muito importante. Fundamental. Não é uma brincadeira, nem é uma... Houve Não. um prior na minha aldeia lá no norte, ele chamava-se Senhor Padre Alfredo António Ferreira Pimenta. Olha que até sei o nome completo, ele era o Padre Pimenta. E ele contava que aos noivos lhes dizia sempre isto, repetindo o que tinha ouvido a um outro senhor padre, o Sr. Padre Martinho, mais velhinho ainda, que também já morreram os dois há muito tempo, mas o Padre Martinho, que diziam assim, olhem, um casamento quer-se bem namorado. Atenção, é isto que estava a ser dito. É. Namorar, estar em amor, é preparar o seu futuro, o seu de casal. Exatamente. E por isso, conhecerem-se nos defeitos e nas virtudes. Exato. Porque depois, quando casam, unem tudo. Exato. E é um Fica compromisso. tudo potencializado. E quem vai com a ideia, por exemplo, ela, depois muda os defeitos. Exatamente. Ele é. Não consegue. Não consegue. Não, esqueci. Portanto, mas quando Isso se é diz, uma- quando ele dizia que um casamento quer-se bem namorado, ele estava a pensar na palavra namoro como sentido do conhecimento. Pois é, mas olha que nos tempos que correm, por causa da história daquelas três personagens mitológicas a que me referi há bocado, o que é namoro hoje em dia? Eu vou dizer-vos. É andar Dar com. umas voltas. Andar com. Sim. E o andar com é o quê? É um aspecto físico, Sim. sexual Sim. e pouco mais. E depois admiramos que haja por aí tanto casa-descasa. Foi uma expressão usada há bocado já. Do casa-descasa.
Claro, e a casa descasa porquê? Porque não houve casamento a sério também. Não houve namoro a sério, depois não houve Não houve casamento a É casamento a sério. preciso falar disto. Quem É. quem namora, É. precisamos de conhecer o Fundamental. outro, né? Conhecer naquilo que ele é, como é que ele pensa, como é que a pessoa Exatamente. pensa, o que é que a pessoa gosta, o que é que são os valores daquela pessoa, Exatamente. qual é os objetivos daquela pessoa, Exatamente. quais são os horizontes, onde é que aquela pessoa quer chegar, não é? Isso bate com aquilo que eu quero? Exatamente. Porque se não bate, o casamento ele já está de início muito complicado. Tá, Sim. tá. E depois a vida a dois não é fácil. Não, é uma comunhão. Não, é lá está, é uma comunhão, mas é um morrer a cada dia. Exatamente. Eu fugir muitas vezes do Exatamente. comodismo, olha, por causa dele e porque eu amo a outra pessoa, eu vou fazer isto para ele. Vou-me Este sacrificar. sacrifício, né? Exatamente. E o objetivo do casamento não é fazer-se feliz, é fazer o outro feliz. Exatamente. Não é? Então é uma construção aí que já parte do início para algo muito difícil, realmente cavar a rocha, picar a Por isso rocha, é que fazer um digo que buraco. o dia foi feliz do casamento, mas foi só o primeiro dia. E Depois ali o dia ali. do casamento é um conto de fadas. É um dia para ser feliz, é um dia Exatamente. para ser Para memorável, celebrar. para tirar fotografias, é um dia para Exatamente. celebrar, é um dia maravilhoso. Mas é um dia que marca o começo de algo muito forte, Exatamente. muito difícil e que certamente com muito sofrimento, mas certamente com muita alegria, não é? Exatamente. E é Mas assim, que acreditamos, e acho Exato. que é os votos que se fazem nesse dia, sou quando. Vocês é que Porque têm a quem- experiência, está bem? E eu sou quando. Eu sabe chamo a explicar atenção para bem. isso. Exatamente. Porque até são os noivos, eles é que são os ministros. os ministros, né? Exatamente, falam uma palavra, eles é que Por são os acaso- ministros do sacramento. Por Né? acaso dá-me pena que haja noivos que ouvem, não é pela primeira vez, mas ouvem várias coisas no dia do casamento. Mas é o dia em que ninguém atende a nada. É verdade, mas é tudo na vida, não é só no casamento, é tudo na vida. Quando há assim o estilo festivo em que a gente está, não sei o quê, não houve nada. É. Pronto. Podem contar-lhe as anedotas todas, que não fixa nenhuma. Podem contar-lhe as verdades todas, naquele dia não por fixa isso que nada. tem que ter a formação ao casamento, Claro, que a pessoa está consciente. Exatamente, olha, Ela naquele pode, dia. não é, assimilar um pouco mais e fazer Exatamente. as contas. E não há. Alguém me contava que tinha namorado muitos anos e que depois tinham acabado. E disse que bom. E a pessoa assim, mas que bom, Fez porque o discernimento, não é? era bom. Claro. Não é Fez o como tudo na discernimento. vida, o discernimento existe para isso. Claro. Não é? A gente chega a uma altura e percebe que não é isso, ou que não tem disposição para suportar os defeitos ou as dificuldades, não vale a pena continuar. Eu mudava aí o suportar por amar. Se a pessoa Exato. vê, olha, não tem capacidade de amar. Ou não amo esta- tanto ao não é? ponto de. Não. Exatamente. Ó Pedro, mas a palavra suportar, atenção, Sim. ela tem dois significados totalmente opostos. Um deles é aguentar. Aguentar é isso. Mas é que suportar é ser suporte. Exato. Exatamente. Mas por isso é que eu dizia, o suportar com amor é Exato. suporte. O Quando suportar, a gente aguentar. ama, Aguentar É quando se terrível. ama ou suportar, ele faz parte. faz parte. Eu amo, eu vou Exatamente. É fazer que o outro seja. É. Eu não digo o quê, mas é fazer que o outro suba. Exatamente. Fique pelo menos ao meu nível, porque normalmente, até nos casamentos, agora que o namoro eu andar com, é cada um pensar em si. Sim, são vidas paralelas. É um pouco o que eu vejo hoje em dia. Acaba por ser um companheirismo. São vidas É, paralelas. somos, É. né? Ou então, Partner. ou então, como o Papa há uns tempos falava, o Papa Francisco, com esta história de hoje em dia, os telemóveis estarem em todo lado, e ele dizia, se numa família, à hora de jantar, cada um está no seu telemóvel, aquilo não é uma família, aquilo é um hostel, é um hostel, né? E hoje em dia as pessoas até partilham casa, pronto, é uma casa partilhada, que as pessoas até se cruzam, até estão ali a comer ao lado um do outro, mas cada um está na sua vida, e são vidas paralelas. E isso não é uma família, é verdade, não é? E isso não é uma família, porque uma família, cá está, é uma comunhão, é ouvir todos fazem parte. Lá está. Isso é a falta de todos- alicerces, né? Exatamente. Que culmina mais cedo ou mais tarde com um desmoronar. Ok, alicerces. Eu no texto dizia, ou usava a palavra pilar, os pilares. Uma construção de uma família a sério, que é a tal construção sobre pedra, implica determinados valores. E em relação a esse valor, a gente um dia havemos de conversar isso em pormenor, para ver que os valores que há, uns valores mais sensíveis, outros são mais espiritualistas, mas quando digo sensíveis é ligados ao corpo, à vida, ao corpo, ao que se come, ao que se bebe, ao que se passeia, ao que não sei o quê. Eu não ponho isso em causa, mas digo que não podem ser esses os pilares. Só esses. Os pilares. Exatamente. Agora há outros. Quando eu digo espiritualistas, atenção, a maior parte das pessoas pensa logo, pronto, já está com a religião. Claro. Não.
É espiritual tudo o que sejam valores lógicos, Uhum. da lógica do conhecimento, do tal saber. São espirituais os valores estéticos, mas são, sobretudo, os valores éticos. E é isto que se tem perdido. Os pilares de uma família têm que ser assentes em pilares. O fundamento é tal pedra, mas depois os pilares éticos, valores éticos. E quais são esses valores éticos? Eu acho que a gente que entende isso dentro da palavra bem, a palavra justo e a palavra uno, o bem. Se a gente entender isto mesmo a sério, quando um dos pilares da construção de uma família sobre a rocha é a procura do bem, do próprio, o bem, mas não é um bem para o corpo só, é um bem para a pessoa, do bem para si e para os outros, e para o que daí pode nascer, para os filhos, por exemplo, ou para os familiares, porque nós temos este apego familiar sanguíneo, que é verdadeiro, mas pronto. Portanto, o bem. Falei no justo. A questão da justiça, no verdadeiro sentido, significa que eu tenho que estar constantemente a fazer um juízo de valor sobre as coisas que vou fazendo e as consequências sobre os outros. Para ser justo, eu não posso permitir que aquilo que eu faço vá estragar o bem dos outros. Exatamente. Por isso, o bem, o justo e o uno, a unidade. A unidade entre as pessoas é das coisas mais bonitas que há. Quando a gente perde esse elemento da unidade, só cria guerras. E não se esqueçam nunca que isto das guerras em família normalmente começa, é como na capoeira. Começa por coisas de nada. As guerras em família. E às tantas, às tais separações que não se aguentam mais, já não estão para se aturar. Já não se suportam no sentido de aturar. E tudo porquê? Porque os pilares do bem, do justo e do uno, da unidade, não estão como pilares a sério. Prefere-se o resto, os tais valores de ordem sensível. Valores da vida, da saúde, do interesse, do gozar, que não é defeito, mas não é o essencial. De repente vem uma crise, lá está, a tal crise do vento, da tempestade, e a casa construída sobre a areia cai, desmorona-se. Esta comparação de Jesus foi tão bem pensada, porque valia para aquele tempo e vale para todos os tempos. Todos os tempos. Aliás, a humanidade conserva-se mais ou menos igual como humanidade, não como formas depois de se manifestar como tal. Mas enfim, digam vocês. Eu há um assunto que gostava de aplicar aqui. Não, mas queria que fossem vocês depois a comentá-lo. Eu ontem até ali embaixo Chuta a bola que nós rematamos. no Santo Antão já chamei a atenção para isso. E chamo-lhe correção fraterna. Porque faz parte dos valores da construção sobre a rocha a capacidade de estar atento ao outro e aos defeitos, os próprios e os outros, e mutuamente fazerem a correção fraterna. Por um lado, a palavra fraterna já diz muito. Não é eu impor que faz assim, faz assado. Se eu não faço, isso aí estou a ser um mentiroso. Agora, se eu tento corrigir os defeitos que nos separam, que estragam os nossos pilares, quero que o outro mude e eu não estou interessado em mudar, eu não estou a mudar nada. Só estou a criar guerra. E a guerra destrói. É contra a total uno, contra a unidade. Mas esta correção fraterna acho que era necessária. Mas vocês têm esta experiência, com certeza. Não discutem lá, Pedro. Nada. Não discutem. Não. Em família nunca se discute. É só a pancada. Não, também não. Também não. Não somos túmulos caiados de branco, né? Com aquela parábola, né? Sim. Está tudo bem. O Papa Francisco, naqueles apartes famosos dele, né? Uma vez ele também dizia: uma família que não discute, que não há troca de ideias, que às vezes até não há ali, né? Pois. Mas pode também chamar família. Portanto, isso é normal, essa necessidade que o Sr. Cónigo estava a dizer, mas há que ter muita atenção nesse aspecto. Não é, eu usava a expressão correção fraterna, né? Eu percebo o que quer dizer.
é, não é, se calhar não é corrigir, é partilhar com o outro, mas partilhar Construir em com conjunto. amor, né? E em conjunto. Né? Ou então, usando outra linguagem, fazer uma crítica construtiva. Às vezes Também, usa-se sim, muito aí, é né? preciso, Né? Mas é um pouco isso, é. Mas com a autoridade que o Sr. Cão falava aqui que o Jesus tinha, a autoridade por quem faz. Sim, sim. Porque nem eu exigir ao outro, olha, agiste mal, ou tens de te levantar mais cedo, ou tens que lavar a louça, mas eu estou no sofá sentadinho e levanto-me tarde, né? Não, mas quando ele falava, ficava assim, isso é tudo muito bonito se Claro. houver amor. Exatamente. Porque se há amor, eu vejo assim que o outro não consegue atingir, até já digo, olha, vou-te ajudar, vamos fazer juntos. Também, Ver se a exatamente. gente consegue chegar lá, ver se consegue Exatamente. atingir aquele objetivo, não é? Exatamente. Ou dizer assim, olha, a vida não está a ir bem. Porque as tempestades vêm, Claro. não é? Em qualquer família, em qualquer situação, existem momentos de turbulência, existem momentos de sofrimento. E agora, não é? Vamos falar no contexto de família. O casal precisa de se unir mais do que nunca. Exatamente. E dizer aqui, olha, como é que nós vamos viver e ultrapassar esta situação? O que é que nós precisamos de fazer juntos com os filhos, não é? Para conseguir suportar esta situação, para conseguir ultrapassar esta provação. Que pode ser uma doença, que pode ser coisas de várias ordem, pode ser financeiro. Sim. Não é? E se há o acordo dos dois, e se há a união dos dois lá para chegar ao uno, não é? Então aí eles vão conseguir, mais fácil ou com mais dificuldade, eles vão conseguir ultrapassar. Mas lá está, existe o esforço do amor. E mais uma vez é do sacrifício. Exatamente. O sacrifício que realmente prova o amor, não é? O fogo que prova o amor, não é os momentos bons, mas é justamente nos momentos difíceis onde vamos ter que usar da nossa criatividade não é? Para conseguir ultrapassar as dificuldades, não é? Exatamente. Lá está, se há amor, o amor é a base. É a base para tudo, né? Nosso Senhor também nos deixou isso, né? Deus é amor, né? E Ele também nos dá esse exemplo do amor, mas acho que para ultrapassar essas dificuldades é preciso diálogo, né? E é preciso a compreensão, e é preciso a ajuda, e é preciso a correção. É correção. Porque às vezes tem coisas tão simples, até nós em vida comunitária, não é? Eu que vivo em comunidade. Pois, Se eu exatamente. não falar para as minhas irmãs, olha, isto aqui aborrece-me, isto aqui chateia-me, ou eu não gosto disto assim, Claro. ou eu não gosto da comida com tanto sal, ou coisas simples, Exatamente. mas que vão ajudar a que o nosso ambiente seja bom. Não é? E se eu não digo, se eu fico caladinha, se eu não vivo a transparência, como nós falamos na nossa comunidade, né? A partilha e a transparência, olha, esta coisa desagrada-me. Né? Vai acontecer que isso vai acontecer porque é uma coisa normal, que a mim me desagrada, mas que não é necessariamente má. Exatamente. Né? E vai acontecer várias vezes e isso vai começar a me deixar emburrada. Claro. Né? Portanto, não gosto disto, isto incomoda-me, começa a fechar, começa então a tentar desunir e a ser, não vou ficar com este grupo porque o que eles fazem não me agrada ou este comentário não me agrada. Claro. E então eu começo-me a distanciar. E isso acontece na família. Sim. Mas se há a correção, olha, aquela palavra naquele momento não foi ajustada. Aquela palavra, tudo bem, eu entendo, mas porque eu estava, se calhar, nervosa ou em alguma situação, ali foi o gatilho para pegar o fogo, não é? E também muitas vezes é preciso saber calar no momento certo. Não é? Não que aquela palavra não fosse importante, mas não naquele momento. Não é? É preciso esperar, não é? O fogo baixar para então conversar e olha, vamos analisar a situação que se passou. Aconteceu isto, eu disse isto, disseste aquilo. O que é que não foi bom? Não é? Para conseguir construir. E realmente também na nossa vida, não é? Tem coisas que realmente nós fazemos mal feito. Sim. Não é? Não por falta de instrução, a gente não é bom a tudo, é? Sim, Cada um tem a sua formação, cada um tem a sua aptidão. Naquela área eu não sou tão boa. Claro. Então se aquele que é bom chega para mim e diz, olha, não faças assim, faz assim que vai ser mais rápido. Aprendo, claro. Ou vai ser melhor, ou vai ficar mais bonito. Olha, repara, não é? O microfone, né? Claro. Aqui há pouco estávamos a ajeitar os nossos microfones, né? Claro. Para quê? Para ficar bonito. Claro. Mas se ninguém reparar que o microfone está torto, nós vamos provar que o microfone torto. Não é grave, mas é o belo. Exatamente. Faz parte, não é? São pequenas coisas que se alguém que está ali a prestar atenção vai dizer assim, olha, fica melhor se fizer assim. Exatamente. Fica melhor se colocar de tal forma. Não é? Fica melhor determinada postura. Ou é esperado de ti uma postura que não foi aquela que tu tiveste. E não é com o intuito de dizer ao outro, tu és mau e tu não sabes fazer. Exatamente. Mas é dizer ao outro, Não. tu tens condições e capacidade de fazer Exatamente, melhor. E eu estou aqui ao teu lado. E para te procuramos ajudar a em fazer. conjunto fazer melhor. Exato. Porque, Isto o bem, na minha visão, é a vida do casal. Sim, sim, sim. É a vida sim. do casal. Ora E a vida da comunidade. O bem justo e a unidade. Pedro, falta muito tempo. É um minutinho. Então calha bem. Porque, voltando à Mas é mesmo um minuto, sim. à parábola de Jesus, eu vou recordar dois adjetivos que ele utiliza. Olha, ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Prudência. Faz parte da construção sobre A rocha. a rocha. E diz assim:
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Olha que dois adjetivos em oposição, que depois têm os substantivos próprios. A prudência, o homem prudente, e ser prudente significa estar atento, mas não se contentar com o que está a ver. Isso é que é a prudência. É para melhorar. Uhum. A tal correção fraterna tem a ver com isto. E depois o outro, que ouve as palavras, está nas tintas, tu és, sabe as coisas todas, mas não lhe liga, não põe isso em prática, chama-lhe insensato. A insensatez é a maluqueira da vida. Uhum. E infelizmente há muitas coisas malucas na vida. Eu acho que a gente com estas duas palavrinhas, prudência e no inverso, a insensatez, diz-nos, querem uma família sólida, aperfeiçoada e assenta em valores também e sobretudo de ordem moral. Então, olha, façam o que diz a parábola de Jesus, que ele tinha razão no que dizia. Sr. Cónigo, marido Rosário, e assim que nos ouve e vê, muito obrigado por este reflexo. Até ao próximo, se Deus quiser.